Bem-vindos, é sempre uma alegria poder estar nessa casa e tendo a oportunidade de compartilhar percepções sobre a vida, sobre aquilo que nós somos. Essa é uma casa que nos convida a aprendermos juntos num espaço de liberdade de pensamento e de fraternidade. Disse que nós somos irmãos que emanamos de uma mesma fonte de onde vem toda a vida e toda a forma. E nessa condição de irmandade e de fraternidade, estamos aprendendo a viver juntos. É curioso, mas se diz que o ser humano, na sua complexidade, tem a oportunidade de conhecer a si e realizar a sua essência através das inter-relações. Já se disse que nenhum ser humano é uma ilha. Se nós formos isolados, talvez tenhamos uma dificuldade mais intensa para compreendermos e entendermos aquilo que nós somos. É a partir das inter-relações, da percepção do outro, que nós temos a possibilidade de voltar para nós mesmos e descobrir quem nós somos. Se temos a possibilidade, a alegria e a fortuna de fazermos isso num ambiente de amizade e de fraternidade, talvez tenhamos uma possibilidade mais dilatada, ampla e efetiva de descobrirmos e realizarmos a verdade. Sejam bem-vindos e que possamos, nesse espírito de fraternidade, saber mais sobre a vida e nós mesmos. O tema dessa noite, talvez bastante instigante, que a mim intriga, passa pelo que nós estamos vendo e assistindo no mundo contemporâneo, sob o título cunhado então de inteligência artificial. A inteligência que talvez seja um atributo, um dos atributos e aquilo que nos qualifica como humanos, hoje se nos apresenta de um modo talvez artificializado naquilo que é a máquina, quase suscitando preocupações que nos são presentes, quanto o que será o porvir daquilo que é o humano e o mundo a partir do desenvolvimento tecnológico, da maquinaria que surge a partir da nossa capacidade criativa dentro da robótica. Se diz que nós estamos vivendo uma das etapas subsequentes de muitas revoluções que permeiam a história humana. E quando se fala isso, talvez estejamos contando a história escrita da humanidade, mas talvez não sabendo exatamente o que seria a história oculta da humanidade. Quando nós, de algum modo, buscamos compreender mais sobre a vida e adentramos nas fileiras de buscadores espirituais dentro daquilo que nos propicia a sociedade teosófica, como um espaço de difusão da sabedoria das idades ou da teosofia, nós temos talvez a possibilidade de desvelar um pouco daquilo que seja a história oculta, ou a história talvez mais profunda daquilo que é a humanidade. Se fala que nós temos grandes ciclos evolutivos, maiores e menores, ciclos de evolução do universo, ciclos de evolução manifestativa divina da vida e ciclos de manifestação e evolução da humanidade. Se diz que existem humanidades que nos precederam, a humanidade presente e humanidades que virão. E se diz que em cada grande ciclo de desenvolvimento da humanidade, um dos nossos princípios, daquilo que nos compõe como humanos, está em destaque. Talvez a primeira grande questão para tentar ladear natureza humana e inteligência artificial é nos perguntarmos mais diretamente o que é o humano. E talvez essa pergunta não seja tão fácil de se responder, e talvez também essa pergunta nos leve a uma outra que é essencial. Quem sou eu? Ou o que sou eu? O que é o humano e o que é a essência da humanidade ou a natureza humana em cada um de nós? Já se disse, se fala que o ser humano é um animal racional. Então, nós temos uma condição animal dotada da capacidade de raciocinar, mas talvez tenhamos essa natureza animal, uma natureza material. Numa perspectiva
de muitas fontes que emanam da mesma e única fonte, naquilo que se traduz como a humanidade reconhecendo acerca daquilo que nós temos como religião, e se pensarmos na religião cristã, nós vamos lembrar de São Paulo que nos diz que o humano é corpo, alma e espírito. A tradição teosófica nos fala que o complexo daquilo que nos forma enquanto seres humanos guarnece 7 princípios. Então, o humano e o ser humano, individual e coletivamente, é guarnecido talvez por 7 princípios, que talvez se expressem nessas 3 grandes partes: corpo, alma e espírito. Quando falamos do corpo, talvez nós estejamos falando de desdobramentos daquilo que nós vemos como corpo, formando o que nós chamamos de humano. E quando falamos de corpo, talvez percebamos o composto orgânico, visto ou percebido quando nos deparamos com aquilo que vemos como sendo, ou aquilo que somos nós mesmos no espelho, mas se diz que há também um duplo com um padrão de energia etérico. Então, uma contraparte etérica, sutil. Algumas pessoas na literatura nos falam de uma aura envolvendo o corpo denso, físico. E além desses 2, talvez nós tenhamos um conjunto que nos dota e nos faz seres sensíveis, permeado por emoções e sentimentos. Na literatura oriental, o sânscrito chama isso de um revestimento câmico. Então, o ser humano tem uma porção de kama, que seria esse nosso envoltório emocional. Se traduziu, de algum modo, mas mais do que a tradução, se consagrou a ideia, mais diretamente aqui no Ocidente, que o ser humano teria um corpo astral. Possivelmente todos nós já ouvimos algo sobre isso, que seria o nosso corpo de emoções. Se fala cada vez mais de problemas no que diz respeito à saúde, de problemas psicossomáticos. Quando nós falamos então do soma, nós estamos falando da nossa fisiologia. Quando nós estamos falando que a nossa fisiologia é afetada, entre outras coisas, por graus de emoção, de cobrança, de excesso eventualmente de afazeres, naquilo que nós ouvimos como estresse, nós estamos vendo que existe uma contraparte que talvez afete algo na nossa estrutura psicológica ou psíquica e que talvez afete, a partir das nossas emoções, algo daquilo que nós chamamos então de kama, revestindo o que nós temos como ser humano. Mas o ser humano, se diz, é mais do que a capacidade de estar dotado de um veículo orgânico, de um corpo físico denso, de um corpo físico etérico e de um corpo de emoções ou de um corpo astral. Nos outros reinos da natureza, aquilo que talvez ainda não se expresse como humano, nós vamos ver o que nós temos como corpo físico mais diretamente a miúde associado ao que nós temos como um reino mineral. E nós temos mais associado com aquilo que são emoções ou astral, o que nós chamamos de um reino vegetal. Mas num processo de evolução da vida, da forma e da consciência, nós perpassamos a etapa mineral, perpassamos a etapa vegetal e chegamos numa etapa animal. O humano, mais do que emoções e um corpo físico, detém uma camada animal capaz de exercer pensamentos. Quando nós falamos dos pensamentos, nós estamos falando então de um corpo mental. E o corpo mental, per se, não é em si uma exclusividade jungida apenas à condição do reino humano, mas ele já se inicia rudimentarmente naquilo que nós temos como o ciclo evolutivo, a etapa evolutiva do animal. Por isso, talvez, se diz que o ser humano, como pensador, é um animal racional. Não porque está dotado simplesmente da capacidade de pensar, embora a gente confira uma grande viragem, importante viragem na história da filosofia e percurso ocidental evolutivo da humanidade.
a René Descartes, que diz que penso, logo existo. Nossa existência estaria associada à nossa capacidade de pensar. Não é em si o pensamento per se, mas o que nós temos como capacidade de fazer a partir do atributo de pensamento que nos é conferida, algo distinto daquilo que é conferido também aos animais dito irracionais. Então, os animais que têm movimento, emoções e corporalidade não têm algo que surge apenas na condição humana. E aí então chegamos num ponto, o que nos faz humanos? E o que nos distingue, talvez ou quiçá, das outras formas de vida animal ainda não humanizada? Não sei o que viria a vocês. A Descartes, quando ele menciona pensamento nas suas meditações, não se fala necessário ou essencialmente apenas a capacidade cognitiva em si, mas talvez mais profundamente, a partir da capacidade cognitiva, a capacidade que cada um de nós tem dentro de si próprio de voltar-se para si e perguntar-se: quem sou eu? O que sou eu? E a partir destas perguntas, investigar a si próprio, questionando, inclusive, a própria ideia de existência e de vida. Será que a vida se limita à existência? Ou será que a existência pode estar desprovida de vida? Será que a vida se limita à expressão orgânica? Ou a vida tem um contexto muito mais amplo, nobre e sublime do que aquele que talvez orgânica, emocional e mentalmente conseguimos perceber? Quando a vida é externa, quando as existências, quando os apetites, quando os desejos, quando as expectativas pessoais sucumbem diante de uma angústia interminável acerca do sentido da vida e daquilo que nós somos, talvez nós nos tornemos humanos humanizados. Porque antes disso, talvez nós sejamos humanos em potencial que vivem numa condição meramente animal para garantir a sobrevivência e a supressão das nossas necessidades. Essa talvez seja uma visão material de um lado daquilo que seja a vida. Talvez exista uma visão espiritual daquilo que seja a vida, e essa visão espiritual chega àquilo que é humano e faz a formação complexa e profunda daquilo que é humano. Então nós começamos dizendo que talvez existam veículos ou corpos mortais. E começamos a falar dentro desses 7, do corpo físico denso, do duplo etérico sutil, das emoções e talvez desse corpo de pensamentos. Existe um ponto de viragem entre a terra e o céu, entre a matéria e o espírito, entre o animal e o divino, entre o tempo e a eternidade, entre a morte e a imortalidade, entre a ignorância e a sabedoria. Isso talvez guarneça aquilo que na religião talvez se indique como alma. Isso talvez aponte para aquilo que na psicologia junguiana, por exemplo, se indica como uma individuação. Isso aponta para aquilo que no ocultismo se menciona como sendo individualização. Então, a alma animal seria uma alma grupal, que guarnece inúmeros exemplares que aprendem e vivem em conjunto, formando uma unidade qual como um formigueiro, em que todos os seus componentes expressam uma realidade maior com uma certa lógica, com uma lógica neural, com uma lógica orgânica que transporta a expressão além de um corpo e outro corpo. Então nós temos vários corpúsculos das formiguinhas que formam um todo maior, como nós temos uma manada, como nós temos os grupamentos animais que formam uma lógica conjunta dentro desta alma grupo.
A literatura ocultista nos fala que existe um momento sublime em que os seres, num processo de evolução, transbordam a alma grupo e se individualizam. A religião nos indica a ideia de que o humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. E aí nós vemos nós vemos Michelangelo na Capela Sistina apresentando aquele encontro da mão de Deus, de algum modo vindo até a mão de Adão, que representa a humanidade posta no mundo. A face de Deus pairava sobre as águas do abismo. Nada havia, porque não havia mundo criado. E num determinado momento a vontade divina determinou que a luz viesse, Fiat Lux. E então se separa o céu e a terra, e tudo começa a ser criado. E no amor ilimitado de Deus, o surgimento do humano é tal que lhe permite estar e expressar-se no mundo, dando nome a todas as coisas. Antes de todas as coisas serem nomeadas, o que existia era o Uno. Blavatsky diz, nas instâncias de Dzian, que respirava em si mesmo. E nesta unidade que respirava em si mesmo, uma explosão de vida, um Big Bang, uma criação permite o surgimento do universo, do cosmos, dos deuses e de toda forma de expressão da vida por uma mônada que permeia os planos e peregrina evoluindo, chegando inclusive na condição humana, que é mais do que matéria e espírito. Ela é a possibilidade plena de conectar a matéria e o espírito, compreender e realizar na compreensão a verdade transcendente da unidade da vida. Entre tudo que há manifestado e aquilo que se imagina como sendo uno, eis que me vejo no tempo e no espaço, em meio a todas as coisas, buscando compreender o sentido delas e entender inclusive quem sou eu, aonde estou e por que aqui me encontro. Eis o início da humanização naquilo que é humano no seu potencial. Mais do que ser matéria e espírito, ele é o amálgama possível da conexão e da iluminação compreensiva do mistério entre o uno e o múltiplo, através daquilo que nós chamamos individuação, individualização ou processo de surgimento da alma. Então, no plano mental, que guarnece uma expressão de pensamento, nós temos um vaso, nós temos um graal, dizem as tradições arturianas, as lendas arturianas, nós temos um cálice, nós temos esse ponto de sacralidade, de mistério, de conexão, de encontro, em que não há Deus nem o humano, é o ponto. O ponto que nada é e que ao mesmo tempo é a possibilidade de, nesta fusão, ser tudo. E apesar de ter a fusão que lhe permite ser tudo, no aprendizado da sua jornada evolutiva, ele é a expressão exata daquilo que é o mistério no momento da sua manifestação, naquilo que a vida nos chama para colocar no mundo a cada dia, a cada instante. O que cabe a cada um de nós colocar a cada dia, a cada instante no mundo? Tudo o que nos disserem fora pode até significar o que era, mas não é o que é em si, enquanto não for descoberto por cada um de nós, mas mais do que descoberto, transformado numa liberdade de ser, na plenitude aquilo que cabe a cada um de nós. Eis o que é dado ao humano. O potencial da expressão plena de Deus, daquilo que é o mistério da vida. E disse que isso está lá, dentro de cada um de nós, com impessoalidade.
para ser descoberto, encontrado e expressado. O animal não humano não tem. Ele tem a forma e ele tem o potencial da vida. Ele tem a expressão da espiritualidade e a manifestação da materialidade. Mas ele não tem, porque não foi individualizado ainda, o que se comumente passou a tratar como subjetividade nas ciências humanas. A nossa subjetividade única. Cada um de nós, embora humano, formando esta grande família, tem sua singularidade. E dentro desta singularidade tem o potencial de trazer ao mundo a letra que lhe cabe nessa grande escrita divina. E quando ele o faz, ele é muito mais do que letra. Ele é a tradução toda de qualquer manifestação da sabedoria divina que possa ter existido ou que irá existir ou que exista nesse momento. Porque ele não é a parte no tempo e ao mesmo tempo ele é a parte no tempo. Mas embora seja a parte no tempo, a mente livre, nesse ponto de contato, que só se realiza pela alma humana, é o ponto de abertura para ser aquilo e permitir que aquilo que sempre foi, seja agora e seja aqui. E esse aqui e agora só pode acontecer quando o humano desperto acorda para a vida e permite que a vida seja o que ela há de ser. Então nós temos algo na nossa natureza humana. Esse algo é mistério. Ele não é definido. Ele não é conceituado. E ele não é limitado. Ele é plena potencialidade. E ao mesmo tempo, sem dualidade, ele é habilidade e capacidade para expressar dentro daquele todo a medida justa e exata daquilo que cabe. Quem pode? Todos nós. E apenas cada um de nós, quando estamos despertos. Antes de despertarmos, nós estamos num processo de evolução e de encontro consigo, num processo de retorno, para uma compreensão daquilo que é e que nos permita, nesse encontro do ser consigo, acordar, despertar e florescer numa manifestação plena daquilo que sempre coube a cada um de nós. Então isso é o ponto de contato. E desse ponto de contato, dessa catapulta, nós vamos então para os veículos imortais, ou na verdade daquilo que está na eternidade. Então nós temos os veículos e os corpos mortais, nós temos o ponto de conexão que é imortal, a alma, embora ela surja no tempo, ela é imortal aos olhos da nossa personalidade. Mas embora imortal aos olhos da nossa personalidade, ela surge no tempo. E tudo que surge no tempo desaparece. A alma perdura de encarnação a encarnação e é a agente e aquela que recebe o processo da evolução. Mas ela é mais do que isso. Ela é esse ponto de contato para aquilo que nós chamamos de alma divina e do ser. E aí então, como veículos na eternidade, ou seja, além do tempo, nós teríamos na literatura teosófica os veículos conhecidos como búdico e átmico. Então, Atma é aquilo. Existe um espírito universal como um sol, como um grande núcleo, e esse sol como grande núcleo tem miríades de raios. Os raios são o sol. Então nós temos um mistério do uno e do múltiplo, o sol no seu núcleo e o sol irradiando. E a irradiação do sol na expressão que vem na multiplicidade como esse ponto do ser no tempo, mas que emana e está além do tempo. E se expressa aqui. Então isso é Atma, é o ser. Então isso é o espírito manifestado que é uno e sem dualidade com o grande espírito universal.
e a emanação de um eflúvio dentro de um movimento eterno, que possibilita que aquilo que nós não vemos se transforme nisso que passa a ser visto. Então existe um movimento de inspiração e expiração, de dia e de noite, de vida e morte, segundo o que nós chamamos. E esse movimento vem através de algo que a literatura chama de forrat, a literatura teosófica, e que na mitologia grega ancestral, primeva, era Eros. Eros é um deus pré-olímpico. Antes dos deuses do Olimpo existia Eros. E Eros, de algum modo, estava com as casas que recebem. Então, Urano, Júpiter, depois todos, e vão vindo. Então nós temos aqueles que precedem, e Eros. Eros é o amor. Então a emanação de Eros é a emanação da expressão que permite um mundo vir a existir, permeando todo o universo e cada pontinho dele. E as nossas existências, nós estamos mergulhados no amor, saibamos ou não. E disse que nós somos filhos desse amor numa perspectiva compassiva, mesmo que não saibamos e ainda que hajamos de modo inadequado aos nossos olhos no tempo e no espaço. A inadequação dos nossos atos são caminhos para a possibilidade perceptiva de realizar e viver o amor. Filhos do amor, imersos no amor e chamados a compreender, expressar e emanar o amor imortal. Então isso é Budi, uma alma divina que ilumina a alma humana, que porém está cativa nos desejos da alma animal. Não é curioso isso? Então nós temos 3 partes ou 3 almas. Platão falava sobre isso, como essência humana. Não com essas palavras que vão vir na literatura teosófica, mas dizia que nós temos uma alma inteligível, uma alma irascível e uma alma apetitiva. Então nós temos desejos que nos prendem e nos colocam no mundo. Nós temos a capacidade de conexão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E nós temos uma existência da vida real, além daquilo que nós vemos como existência. Eis, talvez, a essência ou a natureza da humanidade. E aí na filosofia vai se dizer, mas o ser humano é bom ou o ser humano é mau? Há quem diga que não faz sentido essa discussão. Alguns dizem que o ser humano é mau, porque a gente olha para o mundo e só vê torpeza. Outros dizem, não, o ser humano é bom, esses são otimistas, românticos, idealistas. Há quem diga que nós temos uma essência boa, mas vivemos num mundo que nos corrompe e por isso passamos a ser mal e aprisionados nesse mundo que nos corrompe. Mas há quem diga que isso não faz sentido. Nós somos algo além do bem e do mal. Nós somos amor e compaixão, porque nós somos aquilo que é esse ponto de conexão do mistério, do ser e do não ser, do uno e do múltiplo, de Deus e do humano. Porque trazemos conosco não a forma de um Deus, porque isso, me fugiu agora o nome, vem quase numa brincadeira. Já vou lembrar o nome do filósofo, escritor francês. Ele diz assim, Deus fez o homem à imagem e semelhança e o homem em vingança fez de Deus a sua imagem e semelhança. Então, de algum modo, nós devolvemos e fazemos de Deus algo como sendo um humano. Nós tivemos uma idade antiga, gregos, romanos, isso para não falar talvez de toda a história oriental conhecida, com os indianos, com os egípcios, com os chineses, em que o paradigma era cosmológico, a nossa realidade era cósmica. Existe uma lógica no universo que nós não conseguimos traduzir, mas essa lógica no universo permeia todas as coisas e todas as relações. E por isso a gente tenta trazer essa lógica para compreender tudo o que nós fazemos. O nosso paradigma é cosmológico. Isso é a idade antiga da história conhecida ou registrada. Dessa história conhecida ou registrada, a gente tem um paradigma rompido, uma mudança epistemológica, um rompimento importante no que nós chamamos de Idade Média. Na Idade Média, a gente tira a lógica cosmológica
da coerência, da harmonia, não compreendida, não indicada, não conceituada, e a gente transporta isso para uma lógica teológica, divina. Então existe a ideia de Deus. Nós começamos a construir a ideia de Deus e começamos a fazer isso que seria dar esta resposta. Deus nos fez a sua imagem e o ser humano responde e faz um Deus à sua imagem. Então a gente cria a ideia de que existe um Deus, uma inteligência, algo que a gente não sabe o que é, mas não pode ficar difuso, diáfano, cósmico. É teológico. Aí a gente começa a ter uma lógica teológica. E a gente tem um outro rompimento epistemológico importante quando a gente sai da idade das trevas e entra no que nós chamamos de modernidade. Na modernidade, o que são as luzes, o que é o esclarecimento. Eu falei aqui de René Descartes, a gente pode falar de Immanuel Kant, a gente vai falar de vários filósofos, a gente pode falar de Spinoza, a gente pode falar de Galileu, a gente pode falar de Copérnico. Quando esses seres na ciência, na religião, na filosofia, começam a tentar refletir mais sobre o que é a verdade, o que é o paradigma da nossa existência, eles rompem com a ideia teológica e dizem: a lógica está na razão humana. E aí nós começamos a colocar o ser humano como referência epistemológica para tudo que existe. Então a gente saiu de um momento cosmológico, adentra num momento teológico e parte para um momento antropológico. O que são as luzes e o esclarecimento. A beleza da essência do humano com sua subjetividade e capacidade de discernir, compreender e entender o mundo, dar-lhe nomes, fazer ciência e, a partir da ciência, descrever todos os fenômenos. A gente começa a entrar nesse atomismo e dizem: peraí, como é que essa lógica antropológica de racionalidade é verdadeira se isso nos leva a 2 guerras mundiais e tanta iniquidade na vida? Aí começam a surgir uns pensadores na nossa história contada, importantes. Os pensadores importantes que começam a questionar essa ruptura antropológica são, em destaque talvez aqui no nosso mundo ocidental, Karl Marx e Sigmund Freud. Sigmund Freud falou: você está estabelecendo a racionalidade humana no consciente, mas tem uma complexidade no ser humano com todo um lado inconsciente que conduz os nossos passos e a gente nem vê e nem sabe. E aquilo determina muito mais as nossas escolhas do que nossas palavras e atos conscientes. A gente tem que entender aquilo e entrar no nosso porão para tentar entender. Isso é Freud. E o outro que surge é Marx dizendo: peraí, a gente tem uma lógica falada, mas tem uma lógica utilitária que define as coisas. E essa lógica utilitária que define as coisas é a economia. Então existe interesse de alguns e, na verdade, o interesse de todas as pessoas no egoísmo, para a sobrevivência e necessidade, que usa das palavras e dos meios para poder chegar naqueles fins que eles querem. Então você está dizendo que a lógica é racional humana, mas a lógica que dita as coisas, na verdade, é econômica, para Marx. E aí então a gente começa a ver assim: onde é que está a lógica disso tudo então? A gente vive uma época de mudanças. A nossa lógica morreu. E a nova lógica a gente está tentando encontrar. E a gente está tentando encontrar através de uma exacerbação da nossa capacidade tecnológica, de facilitação da nossa experiência existencial e de obtenção que essa facilitação produz para cada um de nós. Então, disse que nós vivemos a 3ª fase da grande revolução industrial. A primeira fase da Revolução Industrial vai acontecer e começar, sobretudo, na Inglaterra, quando começa a se desenvolver pelo conhecimento científico e a manipulação da matéria, o vapor e a industrialização de toda a economia. Diz que a gente continua vivendo isso até hoje, 2024. Só que aquilo era a primeira fase. Nós tivemos uma segunda fase a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que é a eletrônica e todo o desenvolvimento da eletrônica. Então nós começamos a construir automóveis, aviões, outros veículos aéreos, subaquáticos. Quem foi o inventor do submarino? Alguém teria um nome? Eu arriscaria dizer que talvez seja Júlio Verne. Embora no tempo de Júlio Verne não tinha ainda a tecnologia passiva de construir um veículo subaquático. Mas ele tocou alguma coisa que está no éter e colocou na ficção. E a partir daquilo que está na ficção, a ciência, desenvolvendo a capacidade intelectual humana, produz o veículo que nos permite descer
a milhas e milhas e milhas de profundidade nos oceanos e investigar o nosso planeta embaixo da água. Então nós começamos na segunda fase a desenvolver veículos. E nós começamos a desenvolver na terceira fase, onde talvez ora nos encontremos, a revolução industrial tecnológica na perspectiva da informática de processamento de dados. Então, informática e processamento de dados. E a informática e o processamento de dados está conseguindo coligir, compilar tudo o que foi escrito, lançado no mundo e produzido como possibilidade de interrelacionamento e reflexão da humanidade nos diversos campos do saber, tabulados e colocados como processamento de dados estatísticos em máquinas que nos dão uma capacidade de resposta muito maior do que a nossa capacidade de exercício intelectual racional, eventualmente orientando nossas decisões e definições. E então começamos com a computação, já nos anos 50, com a internet, e com um avanço que vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, até chegar no que talvez nos choque hoje como sendo inteligência artificial. O que é inteligência artificial e o que é isso? E o que isso está relacionado com a condição humana? Um amigo me lembrava de Nicoleles, um grande cientista brasileiro, que entrevistado disse: inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial, porque talvez a inteligência seja atributo essencialmente humano. E a ideia de artificialidade, porque na verdade está sendo colocado pelo ser humano e reproduzido, replicado. Os teóricos estudiosos hoje da informática, de algum modo, nos dizem que também nós temos etapas dessa terceira etapa da Revolução Industrial que começaram a ser colocados em movimento e que ainda não terminaram, num progresso e num processo evolutivo contínuo. Embora o filósofo diga que a evolução não é necessariamente contínua, linear, e sim espiral, né? Nós vamos e voltamos, embora talvez em oitavas maiores. A gente caminha, dá um retorno, caminha mais um pouco, dá um retorno, caminha mais um pouco, dá um retorno, em oitavas, em oitavas e oitavas. Mas os teóricos estudiosos desta área, de algum modo, dizem que a gente está na segunda de, pelo menos o que nós conseguimos alcançar hoje, 4 possíveis etapas da inteligência artificial. Eles dizem que a primeira etapa seria mais como provocação e resposta. Mais como provocação e resposta. E essa primeira etapa das máquinas dotadas do que nós chamamos de inteligência artificial, que é essa tabulação de informações na robótica, que se expressa em vários segmentos da nossa vida, possibilita, por exemplo, disputa de jogos de xadrez. Então ficou famoso a máquina que disputou partidas de xadrez com o campeão russo mundial e que num momento começou a ganhar. Então ali era provocação e resposta, provocação e resposta. Primeira etapa. Nós passamos dessa primeira etapa e hoje talvez vivemos a segunda etapa. A segunda etapa é mais do que mera responsividade. E isso é curioso, porque isso também passa pelo processo evolutivo humano. No processo evolutivo humano, talvez exista um momento que a gente é mais e apenas tão somente responsivos. A vida nos traz alguma coisa, nós respondemos. Respondemos com sorriso ou com cara feia. Respondemos sentindo o prazer da experiência gostosa e expressando o desgosto da experiência dolorosa. Mas existe um segundo momento, esse segundo momento, que é o que nós agora vivemos, é mais do que responsivo. Ele tem a capacidade de, a partir daquilo que é dado, compilar o conjunto de informações e chegar em probabilidades e respostas possíveis, talvez variáveis, mas dentro de uma determinada tônica e segundo aquilo pelo qual ele foi alimentado. Ele pode ser pouco alimentado, e a partir dele ser pouco alimentado, ele tem a capacidade de ampliar o leque de alcance das suas conclusões e de respostas a partir daquilo que foi dado ao mundo pela inteligência humana. Essa é a etapa que talvez nós nos encontremos agora, ChatGPT e outras coisas. Ele vai aumentando pela nossa interação e pela capacidade de interagir com aquilo que está na rede mundial de computadores e chega, de algum modo, como elemento de tabulação de dados. Mas os teóricos dizem, nós temos a possibilidade de ir por uma terceira e por uma quarta. Dizem, nós temos que pensar o quanto isso é possível ou não. A terceira fala das coisas que a inteligência artificial não é capaz de reproduzir e que são essencialmente humanas. A primeira que normalmente se fala é empatia.
ou a nossa capacidade de sermos seres sensíveis às coisas que nos acontecem? Quem é capaz de descrever a sensação de ter o seu filho recém-nascido nos seus braços? A máquina é capaz de expressar isso? Talvez ela seja capaz de, através da robótica que use tecido humano, expressar um gracejo, ou um olhar amoroso. Mas há vida nesse olhar amoroso e nesse gracejo? Será que nós somos capazes de expressar o que é ter os filhos nos braços pela primeira vez na vida hoje, se somos pais e isso aconteceu talvez há 20 anos atrás? Isso talvez esteja na nossa memória, mas aquilo é uma coisa única. Aconteceu. E aquilo que aconteceu hoje está guardado na memória. E não é o que acontece hoje como relembrança. Aquilo é único. Se nós não somos pais, nós podemos imaginar o que seja a experiência de ter o filho nos braços. Mas qualquer imaginação correlacionada a essa experiência é mera efluência de energia no éter que não representa necessariamente aquilo que tem potencial, mas que só se acontece em algum fora do tempo. A máquina não tem a capacidade de expressar isso. Isso talvez passe um pouco por aquilo que é mortal e que nós chamamos corpo de emoções ou desejos, mas que na verdade é a expressão de algo que é imortal, búdico, divino, que está transmitido ao humano e que chega ao humano pelo amor no mistério da vida. Simbolizado no exemplo que eu dei, em ter a possibilidade de perceber o filho nos braços pela primeira vez. Mas os teóricos dizem, a gente está pegando aqui uma coisa de como é a emoção, como é... E haverá de chegar um momento em que a inteligência artificial terá a capacidade responsiva de expressar o que eles chamam de emoção. Veja, a ciência e a expressão daquilo que nós temos como inteligência artificial perscruta o que é a vida e o que é humano apenas num viés materialista. Desconsidera a ideia do que seja, eventualmente, a espiritualidade e talvez desconsidere o que seja a singularidade da alma humana, imaginando a possibilidade de reproduzi-la no que nós temos como robótica, o robô expressando a vida. E as pessoas eventualmente temem que a sua capacidade de tabulação e resposta de dados suplante e eventualmente defina a humanidade como a espécie não dominante. Curioso que nós somos a espécie dominante, né? E o que nós fazemos enquanto espécie dominante nos achando melhor do que as outras espécies? Se a gente volta para a essência humana e tenta entender o que é o humano na perspectiva da sociologia, a sociologia nos diz que o ser humano é natureza, então nós somos seres naturais. Nós nascemos, crescemos e nos reproduzimos em meio à natureza. Mas nós somos seres culturais, diz a sociologia. Nós temos a capacidade, a partir da cultura, de reconstruir a nossa realidade. E, eventualmente, dentro disso, nós nos alocamos numa condição de senhores do planeta, seres mais importantes e dominantes, e não conseguimos perceber que, na nossa própria torpeza, colocamos no ambiente a impossibilidade de permanecermos vivendo com tranquilidade e harmonia com as outras espécies e em meio à nossa própria espécie, seja por todos os problemas de desentendimento, de guerra, ambientais e de outras características. Mas as pessoas temem que com a inteligência artificial a humanidade passe a ser uma espécie secundária, dominada por aquilo que nós mesmos estamos por criar, cujos efeitos nós não sabemos quais serão e perderemos o controle. Eventualmente, passando por essa terceira etapa, que seria a possibilidade da robótica, das máquinas e dessa inteligência artificial, ir além de mera repetição de respostas ou ir além de chegar em respostas estatísticas a partir do conjunto de dados dados. Desculpem o pleonasmo, mas me parece que ele cabe. Os dados que, se lhe foram dados, estão ali. Então ele compila, conjuga, colige e nos traz com capacidade de conclusão
mais rápida e eficiente do que a nossa própria capacidade, mas alijada do sublime, do mistério, da vida, do contato da vida. Há um tempo atrás o que se falava mais era a nossa capacidade de reproduzir a vida por clonagem. E algumas pessoas perguntavam, a alma humana no clone? Até teve uma novela da Globo que ficou famosa, né? O Clone. E isso está na inquirição humana, na fantasia, na ficção científica. Mary Shelley escreveu Frankenstein. Há quantos anos atrás? Então, teria a possibilidade de você construir um humanoide e por energia elétrica da vida. Só que aí ele vai andar ali e está faltando alguma coisa e vira um monstro. E o clone? A partir de uma célula você reproduz todo o DNA. E aí você pode começar a ter banco de órgãos, você vai usar isso de inúmeras maneiras. Alimentar o mundo, clonagem de sementes. Mas onde está a vida? Tem ou não tem? Nós temos pontos aí de reflexão. O que está eventualmente faltando? Então, onde tem forma, tem uma vida. Então, onde tem matéria, tem espírito. Mas o que a gente está perguntando é, o humano, além do espírito e da matéria, tem esse ponto de contato com o mistério que lhe dota de subjetividade e do imponderável. Diante de uma situação dada, o que acontece? Nós podemos falar de questões éticas últimas em teoria. E a gente pode dizer, se acontecesse tal coisa eu faria isso, se acontecesse aquela coisa eu faria aquilo. Mas o ser humano é o único ser capaz de, em qualquer momento ou circunstância, mesmo as mais difíceis, alcançar a sabedoria em contato com o imponderável e expressar a ação livre. Ao ser humano é dado esse potencial. Embora nós tenhamos isso como potencial, na prática talvez a gente ainda esteja aprendendo. A gente meio que age mesmo na repetição com as nossas tendências. Mas a gente tem esse potencial. E os teóricos da inteligência artificial dizem ainda a possibilidade de chegar numa quarta etapa, não vivida hoje, mas que em tese seria passível. E essa quarta etapa seria, além de poder compartilhar o que seriam as emoções, ou a empatia, ou essa questão de contato com o sublime, que é indescritível, única, fora do tempo, em tese a máquina teria a capacidade de perceber a si mesmo, como um humano, e num dado momento perguntar quem sou eu. E alcançar, quem sabe, os albores da liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é essencialmente humana, como potencial, e ela é da alma, como potencial, e ela é do Espírito Divino como potencial. E o curioso é que a liberdade, que não é uma liberdade que nos faça a poder escolher conviver com uma pessoa ou não conviver com a outra, fazer uma coisa ou não fazer outra coisa. A liberdade, em essência, difícil de ser compreendida e que está no âmago da condição humana, é a liberdade de fazermos a expressão daquilo que nós somos em essência. Sem escolha. Parece paradoxal e talvez soe, mas a verdadeira liberdade está além das escolhas. Onde tem escolha não tem liberdade. Onde tem escolha tem necessidade. Ir por aqui ou ir por ali, para sobreviver ou para ser feliz, para alcançar a felicidade. As máquinas e a inteligência artificial agem, segundo uma palavra que talvez seja cada vez mais repetida nos nossos ouvidos, algoritmo. Então esses algoritmos vão se sofisticando, segundo a inteligência e a capacidade humana de alimentar essas máquinas, de colocar no mundo, no éter, numa caixa, na internet. E isso vai sendo possibilidade de escolhas, não de liberdade. Quando nós falamos de eu sou e quem eu sou, nós estamos falando de uma liberdade de expressão daquilo que se é.
além das nossas inclinações e necessidade. Não que não existam na complexidade humana tendências para fazer determinadas coisas, mas quando nós de algum modo somos livres e alcançamos essa liberdade estabelecida no amor que conecta o que está no tempo com aquilo que é, não existe liberdade, existe no yoga a habilidade na ação ou a ação perfeita e livre, que é amorosa e divina. Então se fala, a máquina vai chegar no momento do cogito de quem eu sou. Sim ou não? Quem diriam vocês? Quem o sabe? Se a gente volta para a leitura ancestral do processo evolutivo da humanidade, nós vamos perceber que existe talvez 3 âmbitos de evolução que acontecem em concomitância individual e coletivamente, ou seja, cada um de nós está nesse processo triplo de evolução, individualmente. E cada um de nós está num processo de evolução coletivo da humanidade, triplo. Como? Está havendo uma evolução da matéria, sofisticando os veículos. Está havendo uma evolução do espírito, abrindo consciência para a realização da liberdade. E está havendo um processo de evolução da consciência, de quem sou eu, acontecendo aqui agora, com cada um de nós e com o todo da humanidade. Disse que a humanidade passou por um processo de evolução, no que diz respeito à forma, do próprio corpo físico, mas ele continua se sofisticando. Mas não é esse em si a tônica por excelência nesse momento. As emoções passaram. Disse que a tônica por excelência nesse momento é a mente concreta, a mente tecnológica, a mente que produz sofisticação de conhecimento e resposta a partir desse conhecimento em coisas que nos permitem estar experimentando a existência. Então isso tudo está acontecendo junto, mas isso tudo está acontecendo porque houve um momento sublime de pré-história. A mitologia nos diz que esse momento sublime de pré-história está associado a um momento em que Prometeu foi até o alto do Olimpo e buscou o fogo da mente, que era divino, e deu de presente à humanidade. A humanidade, até então, era formada por animais. Diz que Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu, e os dois foram chamados para dar presente a todos os animais. E Epimeteu pegou asas e deu para as aves, garras e deu para os felinos, presas e deu para os caninos. E ele deu todas as coisas para todos os animais, e quando chegou a vez do ser humano não tinha nada para dar. E aí ele olhou com um certo sarcasmo para Prometeu e disse, o que você vai dar para eles? Aí como Prometeu não tinha nada, ele foi lá até o Olimpo, pegou o que era a faculdade divina, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, e colocou como um presente à humanidade. Nos deu a alma. Na literatura das instâncias de Dzyan, disse que nós, como humanidade, somos filhos poligênicos. Nós temos muitas origens, essencialmente 3 origens. Disse que nós somos filhos do pai amarelo e da mãe branca, e da terra. A terra nos deu o que podia nos dar. Ela nos deu o barro. Ela nos deu esse corpo orgânico. A lua nos deu o que podia nos dar. Ela nos deu os instintos. Ela nos deu esta questão emocional de sobrevivência. Ela nos conectou com a percepção de que estamos no espaço e no tempo e podemos sobreviver como seres que temem. A gente precisa sobreviver. E o sol? O sol nos deu um mistério. E Blavatsky escreve que o sol nos deu o mistério, porque os deuses solares, conhecidos como Janshohans, que eram livres, abdicaram da sua liberdade para permitir à humanidade nascente descobrir-se e realizar-se, crucificando-se na matéria. Isso diz algo a vocês? O espírito preso na matéria, por amor a todos os seres. Dota a humanidade a possibilidade de descobrir-se, chafurdar na lama e comer com os porcos.
e, percebendo-se limitada, redescobrir sua origem divina e realizá-la. Então, esses deuses solares, para dar a vida à humanidade, aprisionaram-se na carne, dotando a humanidade da possibilidade de ativar manas ou a mente divina. E se diz que, assim como era no começo, vai ser no final. Só que é um princípio de correspondência em que tem todo um percurso de mergulho e reascensão. E aquilo que expressa no final o que era, ele está dotado de consciência e de libertação. Seria mais ou menos o símile metafórico do encontro do neto com o avô. O neto tem uma pureza essencial e todo um caminho a percorrer. O avô, simbolicamente, percorreu todas aquelas histórias e, no fim da vida, talvez possa transmitir ou compartilhar com o neto de uma mesma energia de pureza, mas com um caminhar que lhe permitiu repurificar. Quando nós falamos de inteligência artificial e ficção científica, entre muitos filmes que me vêm à mente, eu lembro de um cujo enredo, que os críticos de cinema não gostam muito, era chamado Tron, o filme. Era de uma pessoa que gostava tanto dos games e dos jogos, que entrou nos jogos e ficou preso nos jogos. Que coisa, né? Então, ele desaparece, o filho vai tentar encontrar e descobre que ele passou a ser personagem vivo do jogo. Vocês já ouviram falar de óculos do Google, de realidade virtual e de tantas coisas em que, na verdade, nós começamos a estimular uma energia que está aí e começamos a descobrir que a energia, na verdade, conecta conosco. Quando nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil, e aí já vão talvez 10 anos, será que é isso? 2014, a primeira bola, o primeiro chute de bola da primeira partida foi por uma pessoa que estava inaugurando uma tecnologia do Nicoleles, esse mesmo que eu mencionei no começo dessa exposição. E ele falava de um exoesqueleto. Então eram pessoas que tinham um problema de locomoção. E aí estava se trabalhando numa pesquisa para fazer um esqueleto externo que usava, a partir da emanação de energia da pessoa, a possibilidade de estimular e realizar um movimento. E aí então uma pessoa que tinha limitação de movimento deu o primeiro chute na bola, 10 anos atrás, aqui na Copa do Mundo do Brasil. Naquela época, a pesquisa do Nicoleles, que vai trazendo muita facilidade, benefícios, era criticada, porque dizia, a questão não é exo, a questão é endo, é dentro. Então, cada vez mais nós vamos investigando e investindo numa robótica, numa inteligência, numa outra coisa, com mistura do que é o humano e a máquina, em muitos segmentos tecnológicos. E isso talvez não seja por acaso, porque isso talvez nos leve, em ciclos futuros, sim ou não, a que a realização da humanidade, quando ela estiver além do fluxo atual do mental concreto, chegando no mental abstrato e no búdico e no átmico, naquilo que na verdade se quer da humanidade, mas que chega na humanidade, mas no que nós teremos como uma humanidade do amanhã, em que nós somos talvez co-criadores, possibilitando, a partir de tudo aquilo que nós recebemos, compartilhar e devolver ao mundo, com amor e gratidão, sendo talvez não os prisioneiros que o foram por determinação divina, mas aqueles que por amor permanecem em meio à manifestação de um mundo para que todos, a seu tempo, acordem e despertem. Que os desígnios e o potencial daquilo que nós trazemos como alma divina
e nos fazem essencialmente humanos, floresçam na sua humanidade compassiva, generosa, amorosa e nos permitam, além do medo, irmos a um espaço de sabedoria em meio ao qual talvez descubramos verdadeiramente que a criação divina se dá por meio de nós e que essa criação que produz num viés muito mais amplo do que meramente material, através da materialidade guarnece progresso e evolução da consciência para que ela desperte, possibilite que aquilo que se expressa no que hoje nós chamamos máquina seja efetivamente, também num amanhã, espírito, matéria e consciência com potencial de realização da natureza divina. Obrigado.